Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do YungasCast. No episódio de hoje, a gente recebe um convidado muito especial, mais uma vez, Santiago Edo, CEO e cofundador da Harmo, uma empresa que vem revolucionando e sendo cada vez mais referência em reputação digital, presença local e gestão de reviews, principalmente no varejo. A Harmo vem trazendo como que as redes conseguem aplicar o feedback do cliente para melhorar a experiência na ponta e principalmente como que atrai mais consumidor ao mesmo tempo que fortalece a marca das suas redes. Esse episódio tem um sabor especial, a Yungas tem cada vez mais se aproximado da Harmo, a gente tem avaliado várias oportunidades e sinergias de trabalho em conjunto para 2026, para a gente conseguir conectar operações de excelência com reputação de alto impacto. Santi, muito obrigado pela sua presença. Meu nome é Marcos, sou um dos cofundadores da Yungas, atualmente diretor de operações, e comigo está o Guilherme Heitz, cofundador e CEO da empresa. Santi, para começar, conta um pouco para a gente aí da tua trajetória daqui de Floripa, como que surgiu a Harmo, para a gente começar o papo. Cara, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Quem diria, né? O Heinz já foi o nosso mentor na Darwin, né? Na época da aceleração. Já era um empreendedor, já popstar, né, cara? Aqui dentro da CAT, dentro de todo o nosso ecossistema. Então, pô, tô bem feliz de estar aqui hoje conversando contigo, né? Como empreendedor também. E ainda mais a gente se aproximando cada vez mais, né, cara? Nunca deixou de me ajudar. Muito obrigado. Sempre foi muito solícito. Não, recíproca é sempre Então, verdadeira. assim, a gente tá aqui hoje, cara, tem muito do teu dedo. E obrigado também, tá, cara? Por isso, gratidão mesmo, Legal. de verdade. Obrigado. Cara, então, eu sou publicitário, né? Marqueteiro, sempre trabalhei com marketing a minha vida inteira. Eu comecei a trabalhar bem cedo, eu tô com 52. Fiz anteontem. Parabéns. 52, né? E eu com 16 eu comecei a trabalhar em agência de propaganda. Meu pai era publicitário. E depois da agência, eu já fali cedo, porque meu pai depois ele desistiu, né, de agência e tal, e eu passei a tocar a agência, fali cedo, com 23, 24 anos, já fali a primeira empresa, cara, já tomei aquele susto, né, cara? Falei, caramba, né? Aprendi tudo que não pode fazer, né? E aí depois eu fui trabalhar em outras agências, trabalhei, aí depois quando eu mudei para Florianópolis, trabalhei na Topcar, trabalhei na Mideia do Brasil, tu lembra que a Mideia era aqui, né? Aqui em Floripa. Enfim, cara, tive uma carreira. E depois eu estava trabalhando no Grupo ND, ali que é na TV, né? Ali foi que eu fiquei mais tempo, fiquei quase 5 anos. Até o momento que eu tive a ideia da Reviewer, né? Vocês lembram da Reviewer, né? Que foi quando a gente estava na Darwin. E veio muito dessa toda a minha carreira, cara, que eu realmente comecei. Eu, como publicitário, cara, eu sempre achei que a melhor propaganda quem faz é o cliente. Não é a propaganda em si, mas é o cliente, né? Não adianta nada você fazer uma baita de uma campanha e tudo, se você chegar lá no balcão, o cara é mal atendido. Né? Essa é a verdade. Com o smartphone, com o celular, com a internet, cara, a voz do cliente, cara, ela explodiu de importância, né? Hoje ela é protagonista total, né? Então ela é muito mais importante do que a propaganda, né? Justamente pelo poder que a internet deu para a voz do cliente, né? E aí isso acabou acontecendo naturalmente, cara. Eu pensei assim, cara, será que as empresas estão cientes, cara, que hoje ninguém mais compra nada, escolhe nada, sem antes escutar o próprio cliente daquilo que está querendo comprar, né? E aí foi quando veio aquela luz, né? E foi bem assim, de madrugada, peguei um caderninho, escrevi no papel. E aí foi em 2017 quando eu consegui a vaga no Midtech. Aí a gente veio para cá. E aí a história aí você já conhece bem, né? Muitas idas e vindas aí, não é fácil. Mas hoje a gente, graças a Deus, cara, tá com uma empresa redondinha, crescendo, indo bem, bastante cliente. Então é isso aí, cara. Legal, a Reviewer teve o quê? Alguns meses de intersecção ali com a Yungas, né? Quando a gente começou no Midtech, logo Lembro, vocês já saíram. é. Queria que você contasse um pouquinho pra gente como que foi esse processo do crescimento do propósito da Harmo, né? Que começou como reviewer e se transformou em algo maior. Como que Legal, foi essa cara. sinergia e o que Legal. vocês viam de oportunidade no Isso varejo? foi muito legal, porque quando a gente começou a Reviewer, a gente trabalhou muito a questão da avaliação, né? Na avaliação dos canais de avaliação, né? No Google, no TripAdvisor e tal. A gente tinha, inclusive, vários canais, assim, até de hotelaria e tudo mais. Mas eu sempre fiquei com aquela... Sabe quando você está fazendo um negócio e fala assim, cara, mas está faltando uma coisa aqui. Porque o feedback, a avaliação, ela é um feedback desestruturado, não solicitado, e é um feedback que ele tem uma importância muito grande no início da jornada, né? Mas tem um outro feedback que é tão importante quanto, que é o feedback depois, né, da experiência da loja, né? E eu sentia que eu estava, sabe, quando você está caminhando com uma perna só, fala, cara, tá faltando a outra perna aqui, né? E aí, o mais importante, né? Eu entendia que a pesquisa, ela era fundamental para justamente turbinar a avaliação.
Né? Uhum. Porque de que maneira que eu vou conseguir turbinar a avaliação? Cara, a melhor coisa é você pesquisando, identificando quem é o cliente promotor, o detrator, e, cara, para o promotor você cria um processo onde ele te ajuda, ele vai lá no Google e compartilha a experiência dele, né? E então foi aí que foi em 2018 para 2019, que eu conheci o Lucas da Gorilla, na época, né? E, cara, foi paixão à primeira vista, assim, cara. Eu falei, cara, é isso. Tá aqui o cara que eu quero trazer e essa parte que tá faltando, né? A Gorilla era uma startup super pequenininha, lá de Santa Rosa. Cara, o Lucas, um empreendedor espetacular. E, cara, quando eu conheci eles, eu achava eles devem ser gigantes, cara. E, cara, na verdade, eram dois guri na garagem, praticamente, sabe? Então, aquilo ali já me chamou a atenção, né? Falei, cara, os caras são bons, cara. E aí a gente, com a Darwin, inclusive, nos ajudou muito, o Miller naquela época me ajudou muito. A gente acabou fazendo essa fusão com a Gorilla. E, cara, a fusão, a gente demorou até. Foi em 2020, cara, que a gente fez a fusão, bem no meio da pandemia, assim, o timing foi perfeito. E aí a gente fez a fusão, cara, e transformou. A gente fechou as duas empresas, né? A Reviewer e a Gorilla, e a gente criou a Harmon. E aí, cara, a gente cometeu mais um erro tremendo, assim, né? Porque a gente estava tão convencido de que fazia sentido as duas coisas juntas, que a gente nem foi no mercado perguntar se isso fazia sentido ou não, né? E, cara, de fato, para todo mundo parece fazer muito sentido, mas as estruturas das empresas, elas não, elas olham isso de maneira separada. E, cara, a gente se ferrou no começo para realmente conseguir encontrar uma proposta de valor que fizesse sentido e fizesse as empresas toparem esse desafio. Porque, no fundo, avaliação, Google, né, aqueles perfis do Google Meu Negócio e tal, tá tudo dentro do marketing, às vezes no saque, com o negócio de avaliação, que já é outro erro também. Mas a parte de pesquisa não está no marketing, está no CRM, está no CX. Então você tem que vender para duas pessoas diferentes, né, cara? Duas áreas diferentes e provar para elas que aquilo ali, cara, é uma coisa só, né? Porque a jornada do cliente, né, cara, é uma só, né? Sim. Não é separado, né? E as empresas fatiam essa jornada, né? Então foi aí, cara. E aí, cara, depois aí o negócio arrancou e hoje continua sendo difícil, tá? Não é Uhum. fácil. A gente vive isso também. Só que agora a gente tem massa, né? Então a gente tem muito cliente, muito case, muito resultado que a gente consegue mostrar, convencer mais fácil. Mas no começo foi bem difícil. Ô, Santi, a gente vive um pouco isso também, assim, quando a gente faz o processo comercial, que a gente percebe, assim, que o projeto, ele entra muito mais redondo quando a gente passa por várias áreas, assim. Com certeza. Então, assim, às vezes, lá no passado a gente chegou a ter rede que aconteceu que a gente depois nomeou de auto-boicote, né? Que é o cara coloca um projeto para dentro da empresa, às vezes top-down, às vezes o dono da rede, e aí tem executivos que não conheciam, não estavam 100% comprados, daí esse cara tá lá boicotando, entendeu? O Uhum, projeto. Então, hoje a gente percebe que vale mais a pena aumentar um pouquinho o ciclo da venda, uhum, mas passar pelas pessoas-chave, ter certeza de que. E aí depois, quando entra, tá todo mundo já com expectativa, interessado, vendo os benefícios da sua área, e o cara de cima tá tendo a visão sistêmica de que vai ser um benefício grande para a empresa, porque a jornada do franqueado, assim como do cliente, também é uma só. Então, uhum, assim, acho que é bem parecido. E o que me chama a atenção, cara, ah, assim, hoje a gente vê que existe um desafio gigante no setor, né? A gente estava falando um pouquinho antes aqui de começar a gravar, que é essa cultura voltado para a excelência, para o cliente, olhar o que o cliente quer, né? uhum, E, e o desafio que existe dessa cultura de muitas vezes estar orientada a vender franquia. O uhum, cara tá tão focado em vender franquia que o cliente fica em segundo, terceiro plano e o franqueado idem, né? uhum, E aí eu acho que conecta muito as coisas que vocês fazem com o que a gente faz, porque hoje a gente precisa ensinar esses caras, né? uhum. A gente precisa Total. ensinar esses caras. E sem nenhuma arrogância, assim. Eu acho que o fato de a gente vir de um mercado de fora, a gente também vem com uma visão de fora e não tem nada de errado, né? Tem prejuízo nisso também, mas o bônus é que a gente vem de fora e a gente olha e fala, cara, como assim? Uhum, Né? Então hoje eu vejo e faço bastante crítica, né, nas redes sociais em relação a isso, porque apesar de eu achar muito legal o setor de franquia ser super expansionista, porque é um mercado que cresce muito, tal, etc., mas deixar em segundo plano
o que gera consistência nisso, que é olhar para o cliente, né? Olhar para o franqueado, que é o franqueado que fala com o cliente lá na ponta. Então, acho que isso a gente enxerga muito parecido. Eu queria que tu contasse um pouquinho como que tem sido a experiência de vocês nessa transformação mesmo, de trazer o cliente próximo e mostrar para ele que existe um caminho diferente, né? Do que jogar isso na mão de uma agência e foda-se. Desculpa a palavra, mas... Mas é bem isso. Né? Então, assim, a gente sabe que tem muita empresa que terceiriza e, cara, vamos ver o que dá. E não percebe que isso é totalmente core. Né? Olhar pro review do cliente, entender a dor dele lá na ponta é a base de tudo. É total. Né? Então, se pudesse contar um pouquinho, assim, como que tu tem visto isso, essa transformação de quando vocês começaram para agora também, se isso tem mudado. Cara, é muito engraçado, porque sabia que depende muito, assim, do quanto a pessoa está disposta a sair da zona de conforto dela e de comprar a briga. Entendeu? E do quanto ela se apaixonou, o quanto ela enxergou realmente que é isso aí. Cara, é isso. Estamos fazendo errado, vamos mudar. Entendeu? Ou não é que estamos fazendo errado, mas... Pode ser melhor. Cara, o jeito que a gente está fazendo não é mais o jeito que a gente deveria estar fazendo, porque as coisas mudaram. Entendeu? E a principal mudança, cara, é que... É isso que eu falei antes, cara. O poder da conversa, cara, mudou de mão. Esse é o ponto, entendeu, cara? Não é mais... A conversa não pertence mais à empresa, cara. A conversa passou para o consumidor, para o cliente. Entendeu? Esse é o ponto, cara, principal, assim. E as empresas acham que... isso é uma percepção minha. Eu estava escrevendo sobre isso ontem, tá, cara? Muito engraçado. Mas parece que elas acham que elas não têm... quando a gente fala de passar... que o cliente que está... Desculpa, depois corta e volta aqui, tá? Mas quando elas acham que... elas não têm como gerenciar a voz do cliente. Entende? Tipo, é uma coisa assim... Cara, isso não me pertence. É o cliente. Ele fala o que ele quer, né? E, na verdade, não. Tem como você influenciar isso. Eu não diria bem influenciar, mas tem como você participar dessa conversa. E você participando dessa conversa de maneira genuína e com propósito claro de realmente melhorar a experiência que você está fornecendo para o teu cliente a partir desse feedback dele, cara, o cliente percebe. E aí, quando ele percebe, ele começa a te promover automaticamente, sozinho, sem esforço. Né? Ô, Santi, até um exemplo disso, cara, aconteceu, não sei se foi esse ano passado, né? Vocês devem ter acompanhado, a Havaianas, ela tinha, enfim, tinha lançado uma cor lá de Havaianas que meio que virou um meme, assim, que o pessoal dizia que, porque como era uma cor meio bege, assim, aí o pessoal começou a dizer que era a Havaiana encardida, assim, né? Dizendo que a minha velha branca aqui já tá assim, já tá... Então, tipo... E o que a empresa fez? Ela percebeu isso, provavelmente a área de marketing, né? E criou um produto com esse intuito, dizendo que, tipo, era... Com a língua do cliente ali, né? Exatamente. E aí, o cliente... entrou na brincadeira. E aí foi embora. E aí eu tava ouvindo esse case, até eu acho que foi no evento da BeConnect, que o cara tava falando... e aí, basicamente, não foi? Foi. E aí ele comentou que, cara, foi uma explosão de vendas dessa linha de produto. Ou seja, é um pouco disso que você está falando, né? O cara tá alinhado com o cliente, entrou na brincadeira e a rapidez com que a empresa reage com base no feedback do cliente. Exato. E aí, então, voltando ali à tua pergunta, né, cara? Eu vejo que, cara, depende muito, assim, desde que a gente começou, a gente... Cara, eu tenho cliente, cara, hoje. É impressionante, tá? Cara, era cliente da Reviewer. Quando a gente era MVP ainda, Heinz. A gente não tinha nem o software. Era um Google Data Studio, cara. Eu tenho o Shopping Day de Brasília. É meu cliente desde 2017. A Movida é meu cliente desde 2017. E o Shopping Almeida Júnior, que foi o primeiro a assinar, a primeira nota fiscal que a gente emitiu como Reviewer foi para o Shopping Continente Almeida Júnior. É nosso cliente até hoje. Essas pessoas, cara... Em 2017, quando elas olharam, e não era o que era hoje, mas elas já olharam aquilo e falaram assim, cara, é isso. Né? E estão com a gente até hoje. E estão colhendo os frutos disso. Senão eles não estariam mais com a gente, né? Obviamente. Lógico. Entendeu? Então eu vejo que é muito assim, cara, de realmente... Vai muito de pessoa para pessoa. E a gente tem que ter a responsabilidade, ou saber que a gente precisa assumir o protagonismo de educar o mercado. Eu acho que é isso. É isso, tá? É tipo assim, se a gente não assumir... essa responsabilidade de educar o mercado, ninguém vai fazer isso pela gente.
Perfeito. E aí vai demorar mais tempo. Né? Perfeito. Então, eu tô muito... Eu acho que é uma coisa que a gente vem conversando bastante, né? De nos próximos 2 anos, cara, trabalhar... Assim, o meu marketing vai ser muito voltado para educar o mercado. Educação. Para educar o Perfeito. mercado. Ô, Santi, isso tem tudo a ver com o que a gente vem fazendo, né? Que até o próprio podcast, eu acho que tem um pouco esse intuito, mas todo o trabalho que eu costumo fazer nas redes sociais, de trazer conteúdo, é muito nesse sentido, assim, de trazer algumas provocações, trazer algumas reflexões para as pessoas. E o que eu tenho percebido dentro né, a gente estava falando aqui no começo que a Yungas está muito conectada entre o franqueador e o franqueado, que é a primeira ponta, e vocês estão totalmente conectados entre essas duas pessoas com a ponta que é o cliente. Exato. Né? Então, assim, a gente completa a ponte, digamos assim, as Total. soluções. E o que eu tenho percebido nessa primeira parte da ponte, né, nessa relação do franqueador-franqueado, é que nos últimos anos para cá, e aí, óbvio, isso não é um trabalho só nosso, longe disso, acho que é um trabalho de vários, né? Inclusive tem um parceiro que teve aqui conosco, que é a Praxis, tem sido um protagonista nisso, que é eu tenho visto o mercado se preocupar cada vez mais com essa questão da excelência, de olhar para isso, de entender isso tudo que a gente está falando aqui hoje. Então, assim, eu sempre fui um cara otimista, mas eu vejo que de forma realista isso está melhorando, assim, Muito, de 18 para cá, muito. né, eu vejo que melhorou muito. Por outro lado, a gente sabe que sempre vai existir também, né, pessoas que vão fazer... Vão desacreditar, vão desconfiar, né? Mas o papel da educação acho que é o ponto central, assim. Eu queria que tu comentasse um pouquinho, Santi, como que é o processo de um cliente que, antes de ele entrar na solução de vocês, a partir do momento que ele começa a operar, quais são os benefícios que ele tem ali. Legal. E como que ele enxerga os benefícios no longo prazo, digamos assim, né? Se pudesse contar um pouco melhor, acho que seria legal. Legal. Cara, eu vou te dar um exemplo de um cliente que entrou no final do ano passado, que é a Zamp. É cliente de vocês também? Sim. Também cliente de vocês. A Zamp entrou no final do ano passado, começou em janeiro, né? Daí, cara, eu vou dar o caso do Burger King especificamente, tá? Que tá bem fresco na minha cabeça, assim. Cara, o Burger King, quando entrou na Harmon, primeiro ponto, né? Eles usavam 2 ferramentas para fazer o que a Harmon faz sozinha, né? Então, esse é o primeiro ganho, né? Então, é um ganho financeiro já, porque você troca 2 que não se conversam, totalmente apartadas uma da outra, por uma que centraliza tudo, centraliza tudo com o objetivo de aumentar tráfego para a loja física, né? Escutar o cliente para aumentar o tráfego para a loja física, e ainda tem o ganho financeiro, porque custa menos do que as 2 outras separadas, né? Então, esse é o primeiro ganho. Então, esse é um grande diferencial nosso, né? Essa centralização de coisas que estão separadas. E, ao mesmo tempo, a nossa grande objeção, né? Que a nossa grande dificuldade de venda também é essa, né? Mas, cara, na Zamp e na Burger King, quando eles começaram com a gente, eu vou falar de nota no Google, vou falar um pouco de reputação no Google, tá? Perfeito. E até o próprio NPS, tá? A gente tem tudo ali, né? Eles começaram com a gente, cara, eles tinham nota 3,6 ou 3,7 no Google, tá? Isso é a nota pública. Tá? E eu não me lembro exatamente o número de avaliação, mas eu vou colocar aqui em porcentagem, tá? Então, eles tinham uma base ali, vamos supor que eles recebiam 1.000 avaliações por mês. Tá? Hoje eles estão recebendo 3, 4 mil avaliações por mês, ou seja, aumentou 300, 400% o número de avaliação. E a nota pública deles agora atingiu 4 estrelas. Pela primeira vez, assim, eles passaram para 4 estrelas. Tá? Que é a mesma nota pública do principal concorrente deles. Tá? Só que tem uma diferença entre os dois. O concorrente, ele está numa tendência de queda de nota. Enquanto o Burger King, ele está numa tendência de subida. Porque dos últimos 3 meses, a nota fechada do período do Burger King foi 4,2. Então, eles vêm subindo. Saíram de 3,6, 3,7, 3,8, 3,8, subindo. Você vê o gráfico, cara, é uma coisa absurda, assim. E o negativo caindo. A proporção entre positivo e negativo, cara, distanciou absurdamente, tá? E como é que funciona o algoritmo do Google? Basicamente, cara. Cara, a coisa mais importante para o algoritmo, para ranquear e indexar organicamente, são 2 tipos de sinais dentro do algoritmo, que é review signs e behavior signs. Né? Então, sinais de review, de avaliação, e sinal de comportamento dentro do cliente. Né?
E o que é isso, cara? É aumento de avaliação positiva, regularidade de entrada, né? E frequência de entrada. Então, quanto mais avaliação positiva você recebe, tá? E você vai aumentando essa distância, cara, mais o Google vai te premiando. E quanto mais os clientes começam a interagir contigo através do perfil ali do Google, mais o Google vai te premiando. Porque o Google quer passar o melhor resultado. E o melhor resultado é aquele que... Pô, cara, se o cara está recebendo avaliação todo dia, positiva, a empresa está lá respondendo, pô, as pessoas estão falando bem e tal, pô, esse cara aqui é melhor do que o outro, né? Uhum. Então a gente viu uma explosão de indexação do Burger King. E, cara, o que aconteceu? A taxa de conversão de visualização de perfil do Burger King com a conversão de rota, de pedidos de rota para o restaurante, através do Google, passou de 1,8% para 8,2%. Caraca. Caraca. Tipo assim, um absurdo, tá ligado? É ROI na veia. É ROI na veia. Tanto que é calculado esse ROI, tá? É calculado, porque tem uma taxa de quantas pessoas chegam, quantas que entram na loja compram, qual é o ticket médio, você tem o ROI. Cara, o retorno do Burger King com o uso da plataforma foi acima de 40 vezes sobre o investimento. Assim. Então, esse é o benefício, cara. Eu sempre digo o seguinte, cara. É impossível uma empresa que é mais recomendada não vender mais. Uhum. É impossível. A empresa que é mais recomendada vai sempre vender mais. É só uma questão de... É só uma questão, cara, de tomar a rédea do processo e, cara, trabalhar de maneira centralizada, como a gente trabalha. É um ciclo, né? Uhum. É um ciclo, né? Desde o momento da busca, da escolha, a experiência, a pós-experiência, identificar o promotor e fechar o ciclo, fazer esse promotor ir lá te ajudar a trazer o próximo cliente, né? Tipo assim, é o teu cliente te ajudando a trazer o próximo. Basicamente isso. Ô, Santi, eu vejo muita similaridade, assim, olhando para o público-alvo da Yungas e o público-alvo da Harmony. Tanto que a gente tem vários clientes em comum, a gente poderia citar alguns aqui. Um ponto que eu vejo aqui, eu tenho até algumas dúvidas, por exemplo, a Yungas, em algum momento, talvez quando o cara está começando, ele está ali com as primeiras operações, às vezes ele não está olhando tanto para a operação dele com foco em melhorar a gestão, às vezes o cara precisa provar que o negócio dele vai dar certo, ele está muito focado na expansão. Uhum. Às vezes no começo, né, quando a rede começa a operar, ela talvez não olhe tanto para o cliente, claro, né, deveria, né, mas quanto ela passa a olhar conforme ela vai atingindo um grau de maturidade que ela vai precisar enfim, refinar ali os pontos para conseguir sair do 3.6 para o 4, do 4.2 e assim por diante. Quando que você diria que é o momento certo assim para que uma solução como a Harmo, por exemplo, vale a pena? Tipo, tem um número mínimo de reviews, um número mínimo de estabelecimentos, em termos de time, né? Pô, o cara tem 1, 2 pessoas que fica respondendo review, tem o desafio da integração de diferentes canais também. Queria que você contasse um pouquinho assim pra gente, para quem cara. até Legal. tem Depende interesse muito aí na do solução. tamanho da franquia, do tamanho da loja, né? Obviamente, né? Porque tem uma questão de fluxo, né? Uhum. Então, por exemplo, supermercado, não vou falar de franquia, mas vou falar de supermercado, que é uma loja grande. Cara, a partir de 10 já faz muito sentido ter uma plataforma como a nossa, tá? A partir de 10. Agora, quando a gente fala de franquia, geralmente são lojas menores, um ticket menor e tal, o ideal é acima de 50, assim, tá? Até porque eu já trabalhei em franquia, não sei se tu lembra da Caca Cosméticos. Não, que era Guilherme também, o fundador. Era aqui na Palhoça. A Cáquia foi uma franquia que cresceu muito. Quando eu entrei lá, tinha tipo 30 lojas e 2 anos depois já estava com 100 e poucas lojas. Tá? Depois foi vendida para Água de Cheiro. Tá. Eu lembro, cara, que a gente sempre falava o seguinte, né, cara? A franquia tem um Vale da Morte também, né? Quando ela começa, né, cara? Tem. Que é até as 30 ali, né? 30, 40 lojas. Ali, cara, o cara tá injetando grana. Não tá conseguindo sair daquilo ali, né? Só depois que ele tem essa massa crítica ali, que ele começa a realmente conseguir a escalar, né? Pra começar a ganhar dinheiro, né? Então, eu entendo que para ter uma plataforma como a nossa, o ideal é passar o Vale da Morte primeiro. Mas isso não quer dizer que ele não tem que olhar para isso desde o começo. Sim, lógico. Esse é o ponto. Porque dá para fazer manual? Claro que dá. A gente fazia. A gente fazia manual, o MVP era manual, né? E a gente fazia para várias empresas no braço, assim, na unha. Então, assim, eu digo o seguinte, cara. Se eu hoje fosse abrir um negócio, cara, eu não ia nem... Assim, a primeira coisa que eu ia me preocupar era com a minha presença digital no Google e com a minha reputação no Google. Muito antes do que Instagram e qualquer outra coisa, cara. Eu ia me preocupar com isso. Porque o fluxo da loja física, cara, as pessoas não têm ideia do quanto elas dependem do Google na loja física. Elas acham que é o TikTok, elas acham que é o Instagram e tal. Cara, tudo compõe, mas
O volume que tem com relação a Google, a loja física, é astronômico. Astronômico, assim. Ô, Santi, e aí fazendo um gancho com um tema que a gente tem trabalhado bastante na Yungas, que eu acho que se conecta muito com o assunto que a gente está falando aqui, a gente de uns 2 anos e meio, 3 anos para cá, a gente vem trabalhando muito fortemente programa de excelência, né? Que isso é algo que a gente começou a construir na Yungas, na época a pedido até da Semenzato, que queria aplicar, né, o programa de excelência nas redes. A gente montou isso dentro da plataforma e na época até a gente foi bem tímido no começo, né, Marcos? Não tinha, nem oferecia tanto, porque ainda não tinha uma cultura. Aí esse negócio começou a crescer, crescer, crescer. Hoje tem vários clientes que fazem o programa de excelência, colocam dentro da plataforma da Yungas para viabilizar isso para o franqueado de uma forma totalmente automática, visual, user-friendly. E parte desses indicadores é um pouco disso que a gente está falando aqui, né? Então, assim, o Marcos até que está mais à frente dessa parte de olhar para o programa de excelência dos nossos clientes, mas o que eu queria entender é qual que na visão de vocês, eu acho que o Marcos pode também dar o pitaco dele, a conexão que a gente encontra hoje nesses indicadores que vêm da Harmo com um possível programa de excelência de uma franqueadora, né? O quanto uma franqueadora hoje poderia premiar o seu franqueado que está fazendo um bom trabalho lá na ponta, e aí em cima disso está gerando um review positivo e automaticamente todo mundo sai ganhando, né? A gente tem vários clientes que trabalham no programa de excelência. A gente nunca teve uma participação do ponto de vista mais organizado, assim como seria, por exemplo, que a gente está conversando, né, e tenho certeza que vai dar certo, a gente está conectando para trabalhar junto com o programa de excelência e tudo mais. Estou também parceiro da Praxis, né, a gente vem conversando também, né, cara, a questão de programa de excelência e tal, mas eu vou dar o exemplo de um cliente nosso, cara, que é o Mania Churrasco, está com a gente há uns 4 anos já, é a franquia de alimentação mais bem avaliada do Brasil, disparado, assim, disparado. Pode abrir agora, cara, não tem uma loja que tem nota abaixo de 4,8 estrelas, eles recebem um volume de avaliações, eles têm meta de avaliação por dia, por loja, tá? Então toda loja tem que receber 3 avaliações por dia. Então, assim, os caras são muito focados nisso, muito focados. O programa de excelência deles, cara, é uma coisa absurda, assim. Eles premiam também e tal. E, cara, um grande volume de dados do programa de excelência deles, 60%, mais ou menos, vem da Harmo, né? E o que é esse vem da Harmo, né, cara? É quantidade de avaliação, a frequência de recebimento de avaliação, a taxa de positivo versus negativo, a taxa de resposta das avaliações, a visualização dos perfis e a taxa de conversão, de visualização para a rota, né? Ou seja, quantas rotas também isso está gerando. Tá? E o NPS, né? Obviamente, tem o NPS. Tá? Quando a gente fala de programa de excelência, aí, fugindo aqui um pouco do papel de host, né, mais comentarista aqui, a gente tem ali nas redes a possibilidade de fazer uma avaliação geral das lojas, né? Então, na prática, a gente tem formas da franqueadora ou da matriz avaliar cada uma das lojas físicas e tem a possibilidade de ouvir direto de quem é o consumidor, né? O quão satisfeito ele está. A gente até teve discussões com franqueados que já passaram aqui no Yungascast trazendo um pouco dessa crítica, né? Poxa, por que precisa ter às vezes um cliente oculto, né, que passa lá, sendo que é muito mais fácil. Pega a nota do Google, eu não preciso ter uma avaliação a cada 30, 90 dias. Todo dia ali, né? O cara tá lá, o feedback, o que essa loja está indo bem, o que não está indo bem. Então, assim, a gente... quando olha para o programa de excelência, é uma forma da gente medir em diversos aspectos, tanto em termos de esforço da unidade, quanto em termos de resultado. E aí pode ser tanto em satisfação do cliente final, quanto em termos de venda, de faturamento, ticket médio, mas que na prática, o primeiro feedback que a gente tem, inclusive essa tendência, se vai melhorar ou se vai diminuir a receita da loja, está ali nos feedbacks dos clientes, né? Então, a gente vê assim, boa parte dos programas de excelência que a gente tem dentro da Yungas levam em consideração o review do Google, se é uma rede de serviço, o NPS do consumidor final, porque sem dúvida, assim, não tem como a gente avaliar uma loja, o faturamento dela ou a padronização, se a gente também não levar em consideração a percepção do cliente final. E aí, acho que certamente na Harmo vocês têm inúmeros indicadores, talvez nem todos, né? Às vezes uma rede que está montando o seu programa de excelência precisariam ser levados em consideração. Acho que somente a nota do Google Meu Negócio, acho que acaba sendo uma das mais difundidas. A nota não é o mais importante, assim, na verdade, tá? Porque o Google... A nota é um reflexo, né? O Google calcula a nota pelo histórico todo, né? Tá?
Só que o mais importante, por isso que a gente traz a nota do período. Porque a nota do mês a mês, aquela nota que você fechou, na verdade ela é mais importante do que a nota pública. Porque ela te mostra a tendência de subida ou descida. E o consumidor, quando vai ler as avaliações, ele lê geralmente as últimas 10 avaliações, as primeiras 10 avaliações. Ele bota por tempo, porque para ele tem que ser avaliação nova, Recente, né? recente, porque, cara, eu não quero ler a avaliação de 1 mês atrás, 2 meses atrás para mim. E o sinal que tu passa para o Google, inclusive, é que você não está recebendo gente dentro da loja. Né? Quando você tem a última avaliação que você recebeu faz 2 meses. Então a loja fechou. Né? O que aconteceu, né? Então por isso que é importante. O mais importante num programa como, eu diria assim, dentro do nosso, quando a gente passa os dados, né, para o cliente, cara, a gente fala, cara, bota mais peso nas avaliações mais recentes. Não no histórico. Nas avaliações recentes. Então, e na quantidade que você recebe por dia. Isso aí, cara, essas duas informações são as que mais têm peso no algoritmo do Google. O quanto você recebe de avaliação todo dia. Isso é o que tem mais peso no Google. Tá? O Google, se você fizer uma análise, às vezes uma loja que tem uma nota menor, que tem às vezes até uma quantidade um pouco menor de avaliação, que uma loja que tem uma nota maior e uma quantidade um pouco maior, às vezes ela aparece na frente. O pessoal, mas olha só, essa aqui tem uma nota menor e tem menos avaliação do que a outra, ele está na frente. Tem a questão da localização, mas, cara, geralmente, cara, na hora que você vai olhar as avaliações, o cara que tem a nota menor, ele está recebendo mais avaliação nos últimos tempos do que a outra loja. Perfeito. E aí para o Google, cara, peraí, essa loja aqui tá numa tendência melhor, o cara está recebendo mais cliente. Vou botar esse cara para frente. Entendeu? Então tudo é uma questão de como você transforma o sinal da loja física, ou como você transforma, na verdade, a experiência da loja física em sinal digital para o Google. Perfeito. Esse é o pulo do gato. Tem um ponto só antes de abrir ali pro Heights, que a gente, até algum tempo atrás, vinha direto o pessoal da Harmo aqui e tinha muito claro na camiseta, né? Estrela é grana. E acho que é o que a gente tem em comum, a gente tem olhado muito para engajamento. Né? A gente sabe que franqueado, engajado, fatura mais. Queria que você trouxesse um pouco mais. Eu me arrependo da gente não estar usando esse slogan até hoje, sabia? Deveria estar com ele até hoje. Eu queria que você trouxesse um pouco desse ROI, assim, que vocês colocam, né? A cada uma estrela a mais, quantos por cento no geral de faturamento? Cara, que a gente consegue trazer outros exemplos também relacionados a faturamento. Eu não vou te falar em faturamento, porque eu não tenho dado especificamente de faturamento, né? A promessa que eu gero eu vou gerar mais tráfego do online para o offline. Essa é a promessa. Tá? E comprovadamente a gente consegue mostrar isso. Eu vou te falar da nossa base, tá? De clientes, tá? 0,1 estrela a mais representa 7% a mais de conversão de rota. Caraca, 0,1 estrela. 7% a mais de conversão de rota. Na média, tá? Então a gente tem casos e casos. Vou te dar o caso do Spoleto, por exemplo, cara, do Grupo Trigo. Também começaram com a gente no começo do ano. O Spoleto, a nota sempre foi historicamente muito ruim. Né? Hoje eles estão acima de 4 estrelas. Recebem review muito mais frequente do que estavam recebendo antes. Recebiam muito pouca avaliação. E a quantidade de rotas esse ano, comparado com o mesmo período do ano passado, aumentou 38%. Cara, é muito, cara. Muito. Caraca. Aí liga lá pro Michel, pro Tom e, pô... Cara, a Harman agora compara o pão de queijo, né, cara? Já, daqui a pouco estamos... Vocês têm pão de queijo? Então daqui a pouco temos mais um cliente comum aí. Ô Santi, a gente fez o levantamento, cara, e identificou uma coisa que para muita gente até é óbvia, mas quando tu olha o dado sempre é diferente, né? Então a gente identificou basicamente que franqueados e engajados faturam em média 30% a mais. Eu não tenho E aí, dúvida. cara, tem várias interpretações possíveis dentro desse dado, né? Então, assim, uma delas é falar assim, o cara tá mais engajado porque fatura mais. A gente poderia pensar que é isso. Mas, na verdade, o principal motivo que está relacionado se o cara te escuta, vê as tuas orientações, participa das tuas campanhas, obviamente ele vai faturar mais. Com certeza. É por isso que o engajamento tem uma correlação direta com o sellout. E aí uma coisa que a gente percebeu se o franqueador se preocupa em melhorar essa relação com o franqueado, ele automaticamente vai faturar mais na ponta e vai receber mais royalties, né? Então é bom para todo mundo. Quando a gente fala desse ponto que vocês estavam trazendo, o que eu vejo assim, né? Quando a gente começou em 2018 a trabalhar com franchising, eu não entendia por que existia consultoria de campo. Né? Não que eu não entendia. Eu dizia assim, é caro pra cacete o cara rodar o Brasil inteiro para fazer isso. Por que ele não faz
não bota câmera dentro do negócio? Por que que ele não manda o checklist pro cara responder lá se o cara é franqueado? É um sócio dele, porra. Uhum. É um parceiro dele. Sim. Né? Tem que ter uma... E aí, hoje isso já acontece, que eu tô falando, né? Já acontece há anos, mas assim, quando a gente começou em 18 não acontecia. Quando a gente lançou esse módulo, ninguém usava. Uhum. Começou a usar por causa da pandemia, que o cara não podia ir e aí começou a usar. Então, só para dar um resumo aqui, para não parecer que a gente tá falando coisa superficial aqui, né? Uhum. Então, e aí, hoje, eu ainda me questiono assim, não que eu não acho que o cliente oculto possa se extinguir, não precisa fazer, mas o quanto ele poderia diminuir o gasto que ele tem, o investimento, vamos chamar assim, com o cliente oculto e concentrar esforços no Google Meu Negócio, no feedback que o cliente está dando através do NPS e tal. Então, assim, eu sou um cara que eu não sou muito binário, no sentido de, zero uma coisa e 100% outra. Eu acho que a coisa é sempre multifatorial, né? Concordo. Mas hoje eu vejo que tem muita rede que se abraça demais nesse negócio em campo, quando na verdade o time poderia estar dentro do escritório fazendo coisas, uma boa parte desse trabalho de forma muito mais estratégica, olhando para indicadores e conversando por call, porque o cara lá na ponta, no final do dia, cara, para ele talvez não seja o mais importante se tu tá presencial ou se tu tá longe, mas o quanto tu tá ajudando ele a ganhar dinheiro, cara. É isso que ele quer. Exato. Tu entrar numa loja de qualquer franquia aqui, ele recebeu um consultor que chega ali para ficar falando para ele coisa que não muda nada no ponteiro dele, se é presencial ou não presencial, para ele é indiferente. Agora, se o cara tá falando com ele, seja à distância ou não, de algo que vai fazer ele ganhar mais dinheiro, cara, o jogo muda totalmente. Então, hoje, eu vejo que ainda existe essa evolução a ser feita, digamos assim, para muita rede, não todas, né? Tem muita rede que já está voando nisso que eu estou falando aqui. Mas a gente percebe ainda que existe esse desafio. Uma outra coisa que eu queria conversar contigo, e daí é puxar aqui esse assunto, que eu acho que vocês devem sentir a mesma dor que a gente sente, é o seguinte: redes que às vezes têm a Ferrari na mão, o cara contratou a tua ferramenta e o cara opera mal. E aí a ferramenta não vai operar sozinho. Não, eu sempre né? falo, Assim ela não como- faz milagre, cara. Então, Milagre assim a gente como não faz. né, todo projeto, né, pessoas, processos e ferramentas. Né? E aí o cara às vezes começa a olhar para o lado e acha que se ele contratar a ferramenta do vizinho vai resolver o problema. Então, eu queria que tu contasse assim como que é hoje esse desafio de quando vocês fazem uma implantação numa rede, né? Se tem que ter uma pessoa que está exclusiva para isso, como que é feito o treinamento, como que vocês preparam essa pessoa e qual que é o desafio de ela fazer isso acontecer na prática. Cara, você pegou num ponto bem legal. É uma diretriz para o ano que vem, os próximos 2 anos, a venda para o ICP certo, no modelo certo, e a gente aprender a falar não. Entendeu? Perfeito. Porque se o cara não tá pronto, é melhor não vender, cara. Perfeito. É melhor não vender. É melhor ajudar ele a ficar pronto e tratar ele como um lead a ser nutrido e a ser educado para vender lá na frente, mas não vender no momento, assim. E é difícil convencer o time comercial, né, a seguir essa diretriz, mas é algo que, cara, para mim é inegociável, assim, pro ano que vem, nos próximos anos. E é muito dentro do que você falou, nem que a gente aumente o ciclo um pouco, não tem problema. Mas, cara, eu prefiro aumentar um pouco o ciclo e vender bem, e depois o cara ficar, do que vender rápido e depois o cara sair porque não conseguiu. O que aconteceu, por exemplo, tem um cliente, não vou citar aqui, mas tem um cliente que a gente estava conversando. Cara, a gente sabia que ele tinha um problema. A gente vendeu para ele mesmo assim. Ele não conseguiu resolver o problema e ele churnou menos de 1 ano depois. E era um cliente importante, sabe? Então, quando a gente vende hoje, cara, ontem eu conversei com o pessoal da Cria Amigos, tá? A Verônica, a fundadora, com a diretora de marketing dela. 2 queridas, cara, maravilhosas, assim. E essa é uma que olhou e falou, é isso, temos que botar isso aqui, tá? Mas eu perguntei para ela no final da reunião, e eu que fiz o papo com ela, falei, Vero, só vou te pedir, só quero tirar uma dúvida contigo, isso aí eu preciso ter certeza. Você tem alguém que vai cuidar da Harmo dentro aí? Ela falou, tenho. Eu falei, de verdade, vai ter um dono aí dentro? Ela falou, vai ter um dono. Então tá bom. Então eu vou te conectar agora, pode conectar com o time comercial e aí você segue com o time comercial. Porque, cara, se não tiver esse dono, melhor não vender, cara. Não vender. Ô, Santi, a gente vive um pouco isso, né? A gente já há alguns anos entendeu que tinha que ter esse PMO lá dentro, que é o cara que o faz champion, isso, né, cara? é o
O nosso trabalho, a gente faz isso já há alguns anos, mas hoje a gente ainda vive um desafio que é se esse cara sai. Acontece, né? Então isso acontece, a gente sabe que é um setor que também tem uma rotatividade alta, né? Então às vezes o cara vai sair, pode até te levar para outra rede que ele tá Geralmente indo lá. acontece isso também. Mas assim, na prática, né, eu penso assim, como que a gente consegue tornar o projeto perene para a rede? Né? Porque a rede não pode ser dependente de uma pessoa só, né? Estamos falando de redes grandes aqui. Sim. Então assim, hoje, um dos desafios que a gente tem é justamente ter um time que está comprado, ter uma pessoa que é responsável e ter um diretor acima então, que olha a Tem divisão. que subir. Tem que subir. Tem que subir. Outra diretriz para esse ano, para os próximos 2 anos, é essa. Cara, é o CMO. No nosso caso, é o CMO. Então, cara, o CMO tem que saber da Harmo e tem que querer a Harmo. Independente se ele fica ou não, a gente fala, eu até brinco, né, que o CMO parece técnico de futebol, né, cara? De cada 1 ano troca. Né? A maior rotatividade que tem do C-Levels é o CMO. É impressionante com a rotatividade de CMO. Tá? Então, a gente até teve uma conversa um dia com o Diego, que é ele tem uma empresa de branding e tal, um cara maravilhoso aqui do ecossistema nosso aqui. E ele fala, cara, a ferramenta que prospecta varejo e marketing tem que não prospectar a empresa, tem que prospectar o CMO, tem que prospectar o que tem que entrar no teu funil não é o nome da empresa, é o nome do CMO. Você tem que prospectar a pessoa física, não a pessoa jurídica, assim, sabe? Porque, cara, de tanta rotatividade que tem, né? Nesse caso, né? Mas, assim, a gente tem que conquistar esse cara, né, Heinz? Sim. Se esse cara não tiver conquistado, tiver do teu lado, cara, aí troca a pessoa que está ali operando a ferramenta, o CMO nem sabia que existia. Sabe? A gente hoje tem esse desafio parecido, né? A gente traz muito para a mesa o cara que está em cima, para até ele entender os benefícios, ter uma visão sistêmica, mas ainda assim a gente tem que ficar sempre muito atento e vigilante, porque quando sai o dono do projeto, né, e muitas vezes a gente não consegue ficar sabendo de imediato, às vezes né, a gente vai ser o último a saber. E aí, muitas vezes, entrou outra pessoa, e aí essa pessoa já tem outra cabeça, não conhece, não deu tempo de fazer, então, como que faz a transição? Então, existe esse... E isso, eu acho que tem uma correlação direta com educação, né? Então, assim, hoje, um dos trabalhos que eu tenho feito bastante, voltado a conteúdo, é para que o ecossistema entenda a importância do trabalho que a gente faz, né? Porque aí, automaticamente a pessoa que assume essa posição, ela já nos conhece, ela já sabe para que serve, ela pode até não ser, né, uma promotora, uma pessoa que é super engajada, mas é diferente de a pessoa que entra às vezes na área e nem conhecia, nem sabia que existia. Aí o desafio acho que é bem maior, sabe? E aí, para fechar, Santi, eu queria também trazer uma última pergunta, fechar da minha parte, né? Depois, eu queria, na verdade, comentar um pouco, assim, de que a gente até quer utilizar esse momento aqui, né, para anunciar essa integração que a gente está fazendo entre as duas soluções. E um dos objetivos, obviamente, no início é já trazer isso para os clientes em comum, todos os indicadores que vêm da Harmo poder automaticamente cair já direto no programa de excelência, cair em dashboards dentro da Yungas e tal. Nosso lado, a API está pronta para fazer a integração já. Então, pronto. E a gente conseguir levar essa cultura juntos, né, da excelência, assim. Então, do cliente para a franquia, da franquia para a franqueadora e para o ecossistema como um todo, né? Perfeito. Então, dito isso, eu queria trazer esse informe e passar para o Marcos aqui. Não, vamos, acho que caminhando para o fechamento, muito insight aqui, acho que para quem está nos ouvindo deve conseguir aplicar no negócio, para conhecer um pouco mais a solução da Harmo, da Yungas, independente de onde chegou nesse episódio. Mas eu queria, para ir para o fechamento, assim, a gente sabe, ou né, a gente tem suposições daquilo que não vai mudar tão cedo, né? Que é o cliente, a importância de ouvir o cliente, né? Mas às vezes os meios mudam. Eu queria entender o que vocês estão projetando aí para os próximos anos, quiser, ou se puder, né, abrir até para a gente, eventualmente com um crescimento de inteligência artificial, muito já se vê ali, às vezes as pessoas pedindo sugestão, não mais só para o Google, né, mas às vezes pedindo ali para IA, ou se tem alguma novidade, alguma coisa aí que vocês estão projetando aí que esteja alinhado aí com os clientes. Boa pergunta, cara. É uma pergunta que aparece com frequência, assim, e eu tenho uma boa notícia para dar, cara, pra gente, assim, é que cada vez mais, cara, a voz do cliente, a opinião dele,
a experiência dele está sendo considerada pelos algoritmos de qualquer tipo de busca que você possa imaginar. Tá? Então, desde o Google Console, o Google Maps, o Gemini, o ChatGPT, cara, a coisa que mais está crescendo em relevância dentro desses algoritmos é a opinião do cliente na ponta. Tá? Então, eu estou bem entusiasmado, na verdade, com o futuro. Eu estou bem empolgado, porque eu vejo que a gente, apesar de toda a dificuldade, né, até hoje, de mostrar esse caminho, eu tenho agora muita certeza que a gente está no caminho certo. Entendeu? Porque isso agora, assim, descortinou totalmente, assim, dizendo, cara, esse é o caminho. É realmente você cuidar da experiência do teu cliente e transformar essa voz em sinal digital para que você seja premiado, você seja, vamos dizer assim, você seja indexado, você apareça na frente, ranqueie melhor, organicamente falando, Ô, Santi, em todo tipo de busca. e antes até de todo esse hype da IA, vocês já tinham ali no sistema respostas que já vem pronta, vem Tudo. para E ajudar agora, ele, meu né? Deus do céu, né, cara? Agora tá ficando mais animal ainda, né? Porque agora, antes, a IA, a gente tinha uma IA ali, que na verdade era basicamente, a gente fazia um prompt, mas ela trabalhava em cima muito daquele prompt. Agora é generativo, né? Então agora ela aprende. E, cara, isso está sendo algo absurdo, assim, porque ela está criando respostas E isso está na diferentes. ferramenta já. Já está na ferramenta. E agora ela vai responder sozinha as avaliações positivas. Tá? Antes as negativas não. As negativas ela vai gerar a resposta, mas alguém vai ter que ler e aí publicar. A gente nunca vai fazer isso na negativa, porque a empresa tem que ler o que está acontecendo de errado. Né? Agora, a positiva, que é uma resposta mais, vamos dizer assim, uma resposta mais marqueteira, né, e mais técnica, do ponto de vista de SEO, com palavras-chave e tudo mais, isso a ferramenta vai fazer sozinha, desde que o cliente queira também, né? Ele vai poder ligar ou desligar, responder sozinho. Tá? Mas isso a parte da resposta é muito importante, é bastante negligenciado ainda, bastante negligenciado. Cara, eu ia falar mais uma coisa que eu esqueci agora. Vocês sabiam que em 2017, cara, quando a gente estava abrindo ali na Reviewer, a gente inclusive ganhou um prêmio, cara, na BF, cara, como uma das 3 melhores soluções de tecnologia pro segmento de franquia. Aí a gente foi naquele evento lá deles, lá no Que legal. Eu lembro. Comandatuba e tal. Foi muito legal. A gente a nossa experiência com franquia já vem de longo tempo, assim, cara. E eu percebo realmente, eu concordo contigo, cara. Existe uma distância, assim, entre o que a gente faz e o quanto o mercado está preparado ainda para absorver soluções como a nossa. Mas está mudando, cara. Tá mudando. Tá mudando, cara. Tá cada vez melhor, assim. As palavras finais aí. Não, eu acho que, assim, queria primeiro de tudo agradecer o Santi aí pela oportunidade de a gente bater esse papo. Acho que é muito legal a gente ver que as jornadas foram se juntando e estamos começando essa parceria e principalmente num movimento, né, que eu tenho tentado trazer pessoas que pensam parecido para esse movimento de levar excelência para essas grandes redes. Tenho conversado muito também com o Adir e com o Fernando lá da Praxis, como que a gente une forças, porque hoje eu vejo que essa é uma dor latente do nosso mercado, ainda existe isso, né? A própria BF faz um trabalho muito legal, mas também tem os seus desafios, porque é um mercado que, ele, além de um mercado muito grande, ele cresce muito rápido, então daqui a pouco tem um movimento aí de redes que estão fazendo o negócio todo errado e alguém precisa ajudar com educação, então acho que não é uma bala de prata ou uma instituição única que tem que ser responsável por tudo. Eu acho que são muitos atores, né, atuando nesse sentido. Então eu fico muito feliz de a gente poder estar fazendo essa conversa, iniciando essa parceria, e eu acho que ela vai ser muito promissora para a gente conseguir levar isso cada vez de forma mais automatizada também, porque eu vejo hoje que muita gente ainda trabalha o programa de excelência com planilha, tudo de forma manual, então tem chance de erro, depende de uma pessoa abastecer o negócio. Então, cada vez mais agora a gente tem mostrado que através da ferramenta, o franqueado poder ver em real time o que está acontecendo. Então, cara, essa informação que vem da Armo, chega na Yunga, chega no franqueado, chega na franqueadora. Então, isso aí é um negócio que é maravilhoso. E é o caminho, né?
É o caminho, É é o o caminho, caminho. é. Né, até tava o Warren Buffett, né, que fala muito sobre essa questão de colocar o cliente como o centro do negócio, né, e que cita sempre muito o Jeff Bezos, a Amazon e tal. Então, cara, eu acho que isso aí é maturidade. Assim, quando a franqueadora consegue entender que cliente e franqueado são a base de tudo, Uhum. ela muda São o os dois chip, clientes, sabe? né? São os dois Exato. clientes. São 2 clientes, né? É o cliente e o sócio, na verdade, né? Exato. Então, tipo assim, a franqueadora que não entende que o franqueado é um sócio dela, Uhum. que esse cara, ele também vai questionar, ele também vai... E esse questionamento, muitas vezes, é o que vai levar à evolução da rede. Uhum. Então, quando ele não consegue perceber isso e trata como se o franqueado fosse um funcionário, Uhum. né, no sentido de eu passo algo top-down e ele tem que fazer o que eu falo e acabou, Uhum. né, não entende que é 50-50, né, 50% é minha responsabilidade como franqueador e ele tem 50% da dele. Então, nós temos que trabalhar muito bem esse... Então, acho que isso é um processo, assim, mas muito legal. Queria agradecer de coração aí, Santi, e vamos Tamo para junto, mais cara. um ciclo aí. É isso aí. Obrigado vocês pelo convite. Prazer. Aqui tinha papo para muito mais tempo, né? Com certeza. Dá Nossa, para sem fazer umas dúvida. 5 horas aí. Fácil, né? E é isso, cara. Vamos junto trilhar esse mercado e ajudar o mercado a evoluir, que eu acho que é o nosso papel. É isso aí. E porque no fundo, cara, eu tenho isso com muita certeza, assim. A gente é empreendedor, a gente quer fazer o nosso negócio dar certo, mas a gente tem uma certeza absoluta de que o caminho do sucesso passa por dar resultado para o nosso cliente. Total. É isso. Ponto. Então aqui ninguém está tentando pegar tua grana, pelo contrário. Nós estamos tentando te trazer grana, te dar resultado, porque o nosso resultado vai depender disso. Perfeito. Então a intenção é genuína e é honesta e é realmente em busca de excelência, né, para todo mundo. Legal. Boa. Tá bom? Bom, então é isso. O Yungascast, o episódio de hoje, fica por aqui. Santi, muito obrigado pela tua Obrigado vinda vocês. aqui, tua presença. Está aqui do lado, aqui em Floripa também, né? Mas direto, Tamo a gente junto. em São Paulo. Para quem está nos ouvindo, está conhecendo a Yungas agora, a Yungas é uma plataforma de comunicação e gestão voltado para fazer o relacionamento com grandes redes de negócios, muitas redes de franquias também utilizam a nossa solução. Não deixe de encontrar melhor sobre nossos serviços no nosso site, www.yungas.com.br. Santi, muito obrigado pelo papo. Aqui a gente conseguiu entender várias sinergias que a gente tem. Espero que essa seja a primeira de muitas outras iniciativas que a gente vai ter ao longo do próximo ano. Muito obrigado para você que nos ouviu até aqui e nos vemos no próximo episódio. Eu tenho mais um recado só, último. Agora a gente está no México, Boa. já com o escritório, quase fechando o primeiro cliente. Vamos pro México também, pô. Bora. Boa, vamos junto. Já Bora. temos Fica aí o estrutura lá, convite. é só Bora. encaixar e ir embora. Vamos pra Maravilha. cima. Valeu. Valeu. Valeu, até a Valeu, próxima. tchau. Abraço.